Salve, gente linda! Espero encontrá-las bem. Vamos falar sobre os próximos dias de novembro, dessa alunação de Escorpião, onde sim, também no meio desses 15 dias, o Sol ingressa em Sagitário, e falando da dimensão solar em Sagitário, possivelmente flechas nos serão dadas, e a busca de sentido, de entendimento, as questões legais, a busca dessa justiça, de encontrar meios para que isso se realize, vai ficar um pouco ainda mais ativada, né? Onde você tem a Sagitário, sabe que o Sol vai estar lá iluminando aspectos dessa casa astrológica. Antes disso, nós temos também uma lua cheia acontecendo no dia 15 de novembro, no 24º grau de Touro. E quando falamos de uma lua cheia, eu tenho a impressão que não só são colheitas, ou seja, quando eu trago essa perspectiva, essa imagem de uma colheita, na realidade são situações, pessoas, ou seja, projetos, iniciativas que ganham uma luminosidade, um volume, que aquilo se apresenta, mas como se trata de uma alunação de Escorpião e, mais do que tudo, né, também uma condição ali, né? Uma conjunção que não é exata, mas que no dia 8 de maio nós tínhamos uma lua nova acontecendo, aliada, ou seja, numa conjunção com Urano, e que nessa lua cheia nós também teremos Urano participando, ou seja, algo vem nos chamando para desapegos, para mudanças, para atualizações, quase que, ora, para alguns de nós, nos motivando a fazer mudanças, ou seja, abrindo caminhos, ou mesmo mudando atitudes e perspectivas, e para outras situações e pessoas que podem, de repente, desistir ou simplesmente mudar de direção drasticamente, né? Então, isso chega como uma energia de um repente, algo inusitado, inesperado, né? E então é preciso compreender muito bem fazer essa leitura de uma atmosfera que vem quase como em faíscas, porque sim, esse Urano ele tem uma energia que muitas vezes traz uma certa trepidação, né? Então, a maneira como nós trabalhamos, a forma como nos alimentamos, a forma como nos relacionamos também com o nosso dinheiro, com os formatos, né, de trabalho, de semeadura da vida, e inclusive essa percepção, né, e a leitura de prazer e de consciência corporal pode mudar completamente quando o Urano está ali muito ativado, ou seja, numa conjunção. Isso nos leva para caminhos que são extremamente inusitados, que nos leva a mudanças positivas, mas também, do contrário, podemos lidar com situações que, de repente, esse Urano, ele rasga, ele rompe, né? E pode também nos colocar de frente a discussões, situações mais desafiadoras, né? Marte, que desde a lua nova vinha, né, numa oposição com Plutão, né, o seu parça do zodíaco, e declarando, né? Então existiam muitas iniciativas, uma vontade de se realizar a qualquer custo, e que na realidade agora ele vai ganhando um movimento, né, direto já em Leão, porque logo ele vai retrogradar, retornar a Câncer e depois tomar um movimento direto em Leão finalmente. Isso vai ter um tempo e eu vou me dedicar um pouco para falar sobre isso, sobre essa travessia de Marte. O que eu quero sim é colocar de que existe uma motivação pessoal que conspira muito a favor. Não bastando, no dia 15 de novembro, o Saturno também vai ganhar um movimento direto e ele tá aí, ó, há um bom tempo. Saturno que fala muito das estruturas, mas em Peixes ele nos ensinou e vem nos ensinando a demarcar determinados aspectos da nossa vida que não necessariamente eram visíveis. Isso poderia ser até um sonho de realizar alguma coisa, enfim, onde você tenha peixes, então às vezes no teu mapa natal, ou seja, às vezes a gente tem um conhecimento, um aprendizado, às vezes um perfil de relacionamento onde a gente não enxergava muito bem, né, como isso se dava, e de repente esse Saturno coloca ali uma moldura, nos ajuda a entender um pouco mais, a alcançar melhor, a realizar melhor a linguagem de Peixes, que muitas vezes vem de um lugar bastante ardiloso, no sentido de porque ele não é visível, mas ele é sentido, pressentido, e de repente pessoas que são mais de um comportamento prático, menos
da dimensão do invisível, isso pode ser desafiador, né? Então, só que agora, no movimento direto, parece que existe uma força interior, né, que vem sendo trabalhada desde então, que vai nos legitimando, que vai nos fortalecendo, inclusive a alcançar algo que toca a nossa alma, a nossa essência, que vai junto com esse Marte ainda, falando em primeira pessoa, ou seja, é uma necessidade de exercício de individualidade que, quando Plutão, no dia 19, chegar em Aquário definitivamente, e esse trânsito, ele tem uma variação de 140 a 150 anos, porque ele tem uma órbita errante, ou seja, ele não é tão... dentro de uma órbita tão previsível, né? E além contabilizando também retrogradações, né? Vistos tudo aqui da Terra. Pois é. As dinâmicas de Plutão em Aquário, da qual eu também vou me dedicar a um vídeo, mas eu queria trazer assim que essa passagem logo em seguida com a Lua cheia acontecendo, né? Vão ainda nos provocar ao exercício da individualidade. Aquário é esse lugar onde muitas vezes eu levanto bandeiras, onde eu vou andar em grupo, em bando, justamente para me fazer ver e realizar-me diante de um grupo, seja de uma ideologia, seja, né, de um projeto, ou seja, ambições e caminhos que estavam demarcados, delimitados de alguma maneira, de repente vão ganhar um novo tom. Esse trânsito dura 20 anos em Aquário, ou seja, vai ter tempo aí, ele só sai de Aquário em 2044, onde também muita coisa vai vazar por aí, né? Então, se falamos de questões ambientais, socioambientais, aqui corrigindo, também teremos, né, muitas sombras, já que Plutão tem essa capacidade de evoluir, mas para integrar muita coisa, alquimizar muita coisa. Mas para isso é preciso enxergar aquilo que se manifesta desde um lugar bastante sombrio, ou seja, desconhecido, não alcançado ainda. Então esse Plutão traz coisas do obscuro, coloca muitos de nós de frente a dinâmicas que vão ser bastante desafiadoras num primeiro momento, porque se aquilo está reprimido, são águas que estão paradas, né, digamos assim. E aí a gente pode falar de atitudes, de ideologias, onde existe muita inflexibilidade, ainda mais tratando-se de Aquário, né? Então, essa polarização ainda pode ganhar uma força brutal, não é um dos melhores cenários, né, ainda mais porque o exercício do eu e motiva ainda mais, né, a colocar, empregar uma atitude que ora pode ser também bastante impositiva para realizar. Ou seja, para existir, para ser visto a qualquer custo diante de um grupo. Ao mesmo tempo, isso ao longo, né, desse aprendizado de Plutão em Aquário, poderemos lidar também com essa contaminação psíquica que existe de massa, ou seja, esse lugar onde caminhamos em bando, carregando bandeiras ideológicas, mas que não necessariamente isso nos faz individuais. Então esse Plutão também vai nos colocar em situações de questionamento, o que vai ser muito bacana. E também esse olhar científico sobre a vida, as questões ambientais, onde sim, num primeiro momento podemos lidar com condições bastante extremistas, mas que isso, de alguma maneira, vai nos colocar em contato com uma realidade. Temáticas né, que sejam mais sensíveis à sociedade, né, como o assunto da morte, as condições de como isso se dá, questões, inclusive, dos abortos, de legalização ou não de determinadas drogas, a inteligência artificial, isso definitivamente fala muito de Plutão em Aquário e como ela vai nos servir ou não, né? Ou vamos servir a ela. Então, isso vai provavelmente ativar muito a sociedade para demarcar até onde a inteligência artificial pode, de fato, nos acompanhar de um lugar evolutivo, né? E não necessariamente enquanto escravos, né, de uma informação que chega pronta.
mas que não tenha uma capacidade reflexiva, né? Então isso é importante, pelo menos até agora, né? Bom, Mercúrio no dia 26/11 ganha um movimento retrógrado, mas ele desde o dia 7 já vem nesse caminho de sombra, ou seja, situações que geram um certo ruído, confusão, o dito pelo não dito, ou seja, até o dia 26 que ele ganha um movimento retrógrado, aí sim é um convite à revisitação, a poder olhar determinados aspectos da vida onde eu talvez precise desengavetar algumas coisas, revisar, né, e mesmo arrumar. É importante checar informações justamente para editá-las ou mesmo para garantir de que aquilo seja compreendido, ou seja, dedicar-se muito à contextualização para que o outro alcance o que você tem intenção de expressar é fundamental, além dos serviços, né? A gente pode ter aí uma porção de atrasos, ainda mais no momento em que a sociedade se dedica muito, né, às compras, né, com esse cultivo, aos presentes, enfim, então esse lugar onde se você fizer uma compra, por exemplo, online, isso pode dar uma sobrecarga, não chegar na data, então sim, contar com pequenos atrasos, já que só no dia 16 de dezembro esse Mercúrio ganha um movimento direto. Com isso, não basta, não quer dizer que você não faça, mas é só previna-se, né? Então é um lugar de comece antes para garantir que aquilo chegue de um lugar mais tranquilo. É isso. Beijo.